E aí pessoal, beleza? Quem está falando com vocês é o Guilherme do canal Fórmula Power. Hoje a gente vai aprender tabelas dinâmicas que estão em outro nível. Roda a vinheta e vamos para a aula. Bom pessoal, então vamos lá começar mais essa aula aqui. Vamos ver como funciona essa tabela dinâmica de outro nível. O que acontece? Eu tenho aqui duas tabelas. Uma eu tenho a quantidade de vendas e a outra eu tenho o valor de vendas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter em uma única tabela a quantidade de vendas, o valor dessas vendas por representante e conseguir também filtrar a data dessas vendas, ok? Uma única data vai filtrar, na verdade, um único conjunto de datas. Nós vamos criar uma segmentação, ele vai filtrar essas duas tabelas, ok? Então nós vamos ter a quantidade de vendas e valor das vendas em uma única tabela dinâmica. Ah, mas eu já consigo fazer isso. Tá, só que o que acontece? Na tabela dinâmica normal, se você tentar selecionar os seus dados, inserir tabela dinâmica, vou colocar em outra guia e vou colocar quantidade de vendas e vou colocar o representante. Tá aqui. Dessa maneira, você não consegue colocar uma outra informação de uma outra tabela dentro da sua nova tabela dinâmica, ok? Você só consegue utilizar os dados de uma única fonte de dados. Nós vamos fazer com duas fontes de dados, ok? Então, vamos lá. Vou fechar essa nova guia. O que acontece? Nós temos dois bancos de dados aqui. A informação que nós vamos querer filtrar na outra tabela é o que? A data e o representante, ok? Para conseguir filtrar as duas informações e levar essas duas informações para uma única tabela, nós precisamos criar relacionamentos. Esses relacionamentos são que nós vamos pegar os representantes e a data, vamos colocar numa outra guia, ok? Só que nessa outra guia, esses representantes são únicos, ok? Eles não podem ter nomes duplicados, só valores distintos, tanto os representantes quanto as datas, ok? Vai ficar mais ou menos assim. Na nossa guia aqui, eu coloquei uma guia chamada apoio. Aqui nós temos duas outras tabelas, ok? Tabela de datas, todas as datas distintas, e aqui onde está o rótulo de linha, na verdade chama representante, ok? Na nossa tabela de representante eu tenho representante 1, 2 e 3, são únicos, ok? Não pode ter duplicados. Nós vamos vir aqui na tabela e o que nós vamos fazer? Selecionar, na verdade primeiro, antes de selecionar, nós vamos vir na guia de dados, relações. E aí nós vamos criar um relacionamento novo. O que isso aqui vai fazer? Ele vai te pedir qual é a relação de uma tabela com a outra que você vai querer ligar. Lembrando, ele só consegue fazer isso se os dados de uma dessas tabelas do relacionamento tiverem dados únicos, exclusivos. Beleza? Então aqui ele pede o seguinte: primeiros campos, tabela e coluna externo. O que quer dizer? Qual é a coluna que eu vou estar filtrando, ok? Qual é a coluna de destino, quem eu vou filtrar
na tabela onde estão os dados, ok? Então, vou colocar aqui primeiro a tabela que eu quero. Nós vamos colocar, vai ser a quantidade de vendas. E a coluna vai ser data da venda. E aqui embaixo está o seguinte, tabela relacionada, coluna relacionada principal. Qual é a minha tabela onde eu tenho os dados únicos que irá filtrar essa tabela acima escolhida? Eu vou então colocar aqui a tabela do modelo de dados, é a data. Ele já aparece para mim que é a data da venda, ok? Só tem essa coluna lá também, é ela que nós vamos utilizar e nós vamos criar aqui um relacionamento. Beleza, um relacionamento já foi criado com a tabela da quantidade de vendas. Então, essa tabela aqui já está relacionada com as datas da tabela apoio, ok? Nós vamos criar um novo relacionamento, agora com esta tabela aqui. A mesma coisa, só que aqui agora nós vamos pegar o valor das vendas com o campo data e aqui nós vamos pegar a nossa tabela de data com a data da venda e clicar em OK. Beleza, já criamos agora um relacionamento da data para essas duas tabelas. Vamos fazer isso agora com os representantes, ok? Nos representantes, a mesma coisa. Novo, eu vou pegar aqui quantidade de vendas, vou escolher representante, venho aqui na minha tabela agora, tabela representante, e selecionar o rótulo da linha que foi a coluna que estava lá. Vou dar um OK. Beleza, então já criei agora do representante da minha tabela de quantidade de vendas. Vou criar agora o último, que é do valor de vendas também com representante. Vou vir aqui no representante, rótulo da linha, e vou colocar aqui OK. Beleza. Criamos todos os relacionamentos necessários para fazer esse tipo de tabela, ok? O que nós vamos fazer agora? Selecionar um grupo de dados e inserir tabela dinâmica. Aí entra um detalhe bem pequenininho aqui embaixo. Aqui ele vai selecionar, está selecionando a quantidade de vendas, tal. A gente vai criar ele numa nova planilha, beleza? Aqui embaixo está escrito o seguinte: escolha se deseja analisar várias tabelas. É isso que a gente quer. Eu quero analisar várias tabelas em uma tabela dinâmica com várias tabelas. Adicionar estes dados ao modelo de dados e colocar OK. Beleza. Nós vamos agora para uma outra guia. Ele está aqui ativo. Ele mostra aqui campos da tabela dinâmica. Quem que está ativo? Foi quem eu escolhi para colocar na minha tabela dinâmica aqui primeiro. Porém, no campo aqui do lado eu tenho tudo. Ao clicar aqui, olha que legal. Nós temos a tabela de data, quantidade de vendas, representante e valor de vendas. Então, agora vai ficar fácil. O que eu quero visualizar? Eu quero visualizar a quantidade de vendas. Beleza, vou colocar, valor das vendas, está lá. Segunda coisa que eu quero colocar, quantidade de vendas. Beleza, quantidade de vendas, coloca aqui, está lá também. Agora, entra o detalhe. Eu tenho o campo de data, na verdade o campo não, a tabela data e a tabela representante. A tabela data, ela está filtrando as duas bases de dados. Se eu quero filtrar as duas bases de dados, quando eu colocar o representante, eu tenho que pegar o representante único, onde eu criei ali na minha tabela apoio. Porque ele está filtrando as duas bases e ele vai mostrar para mim, de forma dinâmica, os dados dessas duas bases separadamente, ok? Então nós vamos aqui na guia representante e vamos arrastar para a linha. Olha que legal! Já está aqui, ó, representante 1, 2 e 3. A quantidade do valor, né? Na verdade aqui o valor das vendas, ele está somando o valor das vendas e a quantidade de vendas. Olha que legal! E aí, nós queremos também colocar
a data. Eu quero saber a data. Na data, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou inserir, clicar aqui na tabela, inserir segmentação de dados e vou colocar aqui tudo e vou colocar a data. Eu quero fazer a segmentação utilizando a data. Beleza, minha data está aqui, ok. Quando eu selecionar, olha que legal, ele filtra para mim agora as duas tabelas ao mesmo tempo. Beleza? Então, conforme eu vou filtrando, ele automaticamente vai de forma dinâmica filtrando as duas tabelas e não uma só, como a tabela dinâmica normal faz. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, ok? Muito obrigado, valeu!